Boa tarde, pessoal. Hoje é quinta-feira, hoje é dia de live extra e hoje a gente convidou uma pessoa super bacana porque ela tem uma história muito curiosa, principalmente comigo. Ela fez intercâmbio duas vezes comigo. A primeira foi em 2010. Ela foi para Montreal, no Canadá. Ela foi ficar 4 semanas. Aí ela voltou. Quando ela voltou, ela já voltou com a ideia de fazer um intercâmbio mais longo. Ela foi em 2011 e aí ela ficou 24 semanas. E aí o que eu acho bárbaro dessa história é que ela já estava com a carreira toda consolidada aqui. E aí, para variar um pouco, como o nosso mercado tem disso, que é muito do maravilhoso, mordeu ela e aí ela passou a trabalhar no nosso segmento. Então eu vou chamar ela aqui para conversar com a gente e dividir com a gente essa experiência muito legal que ela teve e contar pra gente essa passagem, né, de repente intercambista para estar no nosso segmento, enfim. Eu vou chamar ela aqui para ela dividir com a gente essa história. Só um pouquinho que ela já está entrando. Opa, vamos lá. Vamos Tudo lá, você bem? está entrando. Eu não estou te vendo ainda, mas já está aí. Já deve estar entrando aí. Tudo bem? Bom, me digam se vocês estão me vendo. Eu tô Te vendo e ouvindo vocês vendo. bem. Para mim, você tá como conectando. Quer sair e entrar de novo? Deixa eu ver, vamos dar um tempinho? Para ver se conecta. Faz parte. É. E só complementando, gente, a Lígia, ela, né, tá na indústria há 10 anos, né, Li? E 10 anos já. 10 anos, e faz 10 anos que ela foi. E uma história belíssima para dividir com a gente, porque olha que coragem e que legal. Então, a Lígia já vai entrar. Ela deve ter saído. Vou ver se ela já entra. Se eu chamar ela de novo aqui, vamos ver se eu consigo chamar ela aqui para bater esse papo com a gente. Vamos ver se ela consegue ir dessa forma. Agora Oi? foi! Ê! Porque eu acho que eu precisava falar, venha. Então agora deu certo. Deu super. Oi, todo mundo. Tudo Tudo bem? bem? Gente, é a Tudo primeira live ótimo. dela e eu tenho essa honra de ser a primeira. A honra é minha de estar participando com você nessa live. Muito obrigada pelo convite. Você sabe que eu adoro falar sobre intercâmbio, né? Sim. Não só de fazer intercâmbio, né? Mas eu gosto de falar sobre ele também para as pessoas ficarem sabendo como é, tirarem as dúvidas. É muito bom. Obrigada. Obrigada a você, obrigada, muito obrigada. Eu acho que essa história é assim de muita valia, porque você realmente se abriu, viveu e veio para o nosso lado da força, assim, né? Gostou tanto que veio para o nosso lado da força. Foi bem isso mesmo. Eu trabalhava numa coisa completamente diferente, numa indústria completamente diferente, e aí fazer o intercâmbio, nossa, me abriu os olhos para uma coisa Então, quando você totalmente veio nova. conversar comigo em 2010, pela primeira vez, eu olhei e falei, não, Isso. ela está indo para 4 semanas, tudo certo, ela volta, ela tem uma carreira consolidadíssima, numa empresa consolidadíssima, voltou. Daí, se eu ficasse 24 semanas, hein? Beleza, vamos fazer. Tá bom, vamos fazer. Voltei para trabalhar com vocês nessa área. Eu olhei para ele, hein, de novo? Muitas mudanças, né? Primeiro, quando a gente vai para 4 semanas, só a gente fala, vai ser só, né? Vou aproveitar o período de férias, vou aproveitar o período que eu tenho livre, né? Para fazer uma coisa diferente. Aí, quando você volta, mudou tanta coisa em você Muita coisa que perde o sentido, né? E outras começam a coisa fazer muito boa. sentido. E aí você olha e fala, meu Deus do céu, eu preciso mudar isso tudo, porque não dá. Para ficar como estava não é mais interessante, né? Pois é, foi uma mudança de tudo na minha vida, né? Tanto mudança de sair do trabalho onde eu estava, de repente, e ir para uma área totalmente diferente, de ver como viver no exterior
mesmo que seja por um tempo curto, faz tanta diferença na nossa vida. Aprender a falar um idioma com mais fluência faz toda a diferença na nossa vida. Então é muita coisa legal que acontece com a gente durante o intercâmbio que Sim. possibilitou todas essas mudanças, né? A palavra que eu tenho para definir, eu acho que você e a sua experiência e tudo, é coragem. Eu acho que você foi muito corajosa, porque, assim, eu diria que sua vida estava muito planejada por um caminho e muito certa, né? Super, Tava. super sólido, super consolidado, super acertado, e de repente dar todos os passos para trás e vir para cá, para o nosso lado, né? E assim, tudo bem, e eu vou começar como assistente, vou começar lá de lá É. e vamos embora. E foi assim, Vamos recomeçar, né? O interessante é bem isso, né, Débora, que você estava falando. Eu estava aqui com tudo muito certinho, com os meus planos tudo certinho de carreira, então eu vou trabalhar com isso, vou depois trabalhar, né, eu vou para esse cargo, vou para esse cargo, vou para esse cargo, mas as coisas mudam, né, e as coisas, a gente faz outros planejamentos, mas eu acho que é importante falar que esse planejamento acontece, né, a gente não faz sozinho, né? Esse planejamento tem muita ajuda de quem está fazendo o nosso intercâmbio, no caso foi você, né? Né? foi um Vai que isso não ficou muito prazer. claro para as pessoas, mas ajuda muito, né? O meu planejamento de voltar depois e ficar um semestre todo no Canadá, só foi possível porque tinha alguém lá, no caso era você, né, por acaso, né, mas tinha alguém lá para me dar esse suporte, né, para falar, olha, vai, dá sim, precisa disso, precisa disso, precisa daquilo, então foi tudo muito certinho, foi um planejamento certinho que eu fiz junto com, né, com quem estava fazendo o meu intercâmbio, junto com você, para que isso desse tudo certo, e deu realmente tudo muito certo. Então teve o planejamento de vida aqui, mas teve o planejamento, né, do intercâmbio também, que foi essencial. Eu acho que os dois precisam estar alinhados, porque senão a coisa não rola legal, sabe? Ah, não, com certeza. Não é só a gente querer alguma coisa e ir fazendo sem nenhum suporte, né? E também não é você ir sem ter vontade. Então foram duas coisas que casaram muito bem. Você que tinha expertise já nisso, eu que queria fazer alguma coisa e deu tudo muito, muito certo. Lá Deu. dentro, né? Então, aqui, o Marco fala que, e eu concordo muito com o posicionamento dele, que o intercâmbio é um upgrade de mente, da É maturidade, da verdade. educação, é muito, porque a gente consegue muito ter um outro olhar, né? Acho que a gente consegue muito ter uma outra visão, tirando o nosso umbigo, que muitas das vezes acaba nos dominando, porque é a realidade que a gente É conhece e o verdade. que a gente vê, né? Então, a gente enxerga até onde a nossa realidade real existe. Então, Permite, né? Eu acho que isso faz todo sentido mesmo, porque quando você está fora do seu ambiente normal, você consegue ver as coisas como alguém que está de fora, né? Então sim, você consegue ver a sua realidade diferente. Então foi dentro daquele planejamento que eu tinha, né, de sair para ficar depois, né, 6 meses fora. Isso me deu um tempo para pensar no que eu estava fazendo aqui no Brasil também. Poxa, será que eu sou feliz no campo que eu escolhi para atuar? Será que eu sou feliz na empresa onde eu estou trabalhando? Será que não dá para eu mudar para uma coisa que me deixe mais feliz, que tenha mais propósito, né? Que ajudar outras pessoas a fazerem intercâmbio também, a verem essa realidade que eu estou vendo agora, né? Então ajuda demais. é muito um caminho sem volta, eu sei. Mas é um caminho sem volta muito bom. É um Muito. caminho sem volta maravilhoso. É um caminho sem volta que a gente se sente realizado, né? Ajudando as outras pessoas a terem isso também. E é muito louco como a gente realmente se realiza olhando assim o outro planejando e sonhando. Não sei. A gente vai junto, a gente faz isso assim muito a quatro mãos Exatamente, mesmo, assim, muito. E é exatamente. muito gostoso. Bom, É vamos bom, para as perguntas. Diga, oh, diga. desculpa. Não, eu ia Não, falar que é muito bom que a gente faz parte da vida da pessoa de alguma forma, né? Sempre que eu tinha que falar com alguém
sobre o meu intercâmbio, como funciona, a gente sente que a gente está ajudando a pessoa, a gente fala, poxa, Muito. que legal, essa pessoa vai ter essa oportunidade, vai fazer uma coisa super bacana para a própria vida. Então é muito bom, a gente se sente muito bem. É muito, eu acho que é muito, muito verdade isso. Muito, muito, muito. Sou suspeita, né? Mas tudo bem. Eu também. Olha, assim, vou entrar nas perguntas, mas, gente, fiquem à vontade. Quando você fez intercâmbio, e é isso que é um ponto muito, assim, muito chave, você estava muito bem colocada, né, profissionalmente, e eu acho que não foi uma Sim. decisão tão assim, tipo, aí vou eu. Teve um planejamento, e eu acho que é muito legal você dividir com as pessoas esse planejamento que você teve, de repente, assim, tudo bem, o primeiro momento era para um mês, né, eram para as 24, para as 4 semanas e não para É. as 24. Mas mesmo assim precisou ter um planejamento, porque nem todo mundo hoje em dia consegue tirar um mês de férias e falar, ó, por um mês não conte comigo, ainda mais na posição que você ocupava. Teve o apoio, lógico, da empresa onde eu trabalhava também na época, que falou, Uhum. pode tirar o mês todo, Uau, que né? legal. Uhum. Né? Fica 4 semanas fora e não vai ter problema, né? Não se preocupe. Mas tem um planejamento pessoal também, da gente ver o que a gente pode fazer para fazer isso acontecer. Né? Uhum. Então, para quem não está feliz com o emprego, às vezes é sair do emprego e passar essas 4 semanas fora. Para quem está na escola e consegue ficar um mês fora tranquilo, né? Então, esse planejamento foi, na verdade, um planejamento bem rápido nos 4 meses, né? Nas quatro Uhum. semanas, desculpa, porque foi só um mês de férias. Eu falei, não, acho que dá para tirar esse mês de férias, vamos lá, vamos me planejar, tanto financeiramente como psicologicamente, para ficar um mês morando num país diferente, numa cidade diferente, com uma língua diferente, né? Agora, os outros, a segunda etapa teve que ter um planejamento melhor mesmo. A segunda etapa foram 6 meses, então quando eu voltei para cá, eu falei, não, espera, vamos ver o que eu vou precisar. E lógico que eu vi isso junto com você, né? Acho que eu nunca te falei tanto na vida com você quanto naquela Que época, delícia, que delícia. né? Olha, o que precisa. Como eu já tinha ficado lá as 4 semanas, já sabia mais ou menos quanto eu ia gastar de transporte, quanto mais ou menos Já ia sabia ser a o que escola. esperava, né? Talvez mais a burocracia, mais essa parte assim, realmente a parte Planejamento estrutural que burocrático, precisava. É. exatamente. Porque acho que Quando o a que gente vai na esperava primeira já vez, ia. Já tinha, né? não, com certeza. A primeira vez, quando você vai fazer um curso mais curto, é mais fácil você se planejar, né? Você falar, então esse mês eu deixo tudo certinho aqui no Brasil, né? Eu vejo quem que pode me ajudar com aquilo, com isso, quem que no trabalho vai fazer a minha parte se eu não estiver aqui, né? Sim. Então, o planejamento é mais simples, né? Dá para fazer com menos antecedência. Quando você vai ficar um período maior, aí a gente precisa de um pouquinho mais de Claro, suporte mesmo e planejar o que vai fazer, como vai fazer, se o tempo é suficiente para você fazer o que você está querendo lá, né? Então, quanto eu quero que o idioma cresça, né? Então, exato, precisa ter exato. um pouquinho mais de tempo para planejar. Tanto é que eu esperei, eu voltei, aí só 6 meses depois que eu fui Depois foi. para a segunda etapa, para poder ter esse planejamento mesmo mais certinho, melhor. E o Marco, de novo, pontua uma coisa que é fato. Assim, acho que o intercâmbio bem planejado, ele te dá uma segurança daquela paz de espírito, sabe? De você conseguir estar lá com a mente lá e realmente não viver o Brasil lá, né? Você consegue estar lá de corpo, alma presente e realmente vivenciar aquilo, né? Que é muito. Porque senão parece que você tá lá, mas tá sempre com uma pendência aqui te puxando, né? Uma coisa assim, bem É, puxa. se você não vai com esse pensamento, na verdade você nem consegue aproveitar o seu intercâmbio tão bem Total. quanto você poderia. Porque você fica preocupado, será que eu né, paguei O aquela que eu deixei conta? para trás, Será que né? eu deixei alguma coisa lá no Brasil? Será que. E aí, né, a minha família, os meus pais, os meus amigos. Então você tem que ir Uhum. com realmente com um pensamento de que não, olha, eu vou aproveitar porque eu já
fiz tudo que eu precisava fazer lá, já fiz o meu planejamento todo certinho, tudo que eu precisava estar aqui. Então Uhum. veja com calma, converse com, né, com a agente de viagens para ver o que precisa e aproveitar 100%, essa é a ideia. Sim. E eu acho que você, Li, é muito legal porque você fez um intercâmbio. Acho que você travou. Será que você está me ouvindo? Ah, eu Não, estou ouvindo você. tá? Então tá. E eu acho que aconteceu uma coisa muito legal com você, que você acabou optando por fazer intercâmbio, porque todo mundo fica assim, ai, já passei de idade, ai, já passei de idade. E você não teve isso, porque assim, a gente que trabalha com isso, pra gente é muito. O que você está falando de idade? Tipo, eu já embarquei um É. passageiro de 86 anos. E você foi também já mais velha, eu sou suspeita, porque eu também já fui algumas das vezes já na casa dos 30. Enfim, toda experiência é válida. Eu acho que quanto mais maduro Total. você tá, mais acho que você consegue aproveitar de formas diferentes, obviamente, mas você consegue aproveitar aquela situação com outro olhar, né? E você teve essa. E você foi. E eu acho que eu queria saber de você, da onde veio essa vontade? Porque, né, normalmente tem gente que fica assim, ai, já foi, ai, já passei. E você não. Você veio já, né, com os 30 aí, com a casa dos 30 quase ali, É. quase. E foi muito assim, não, eu vou. Da onde veio? Como foi? Olha, eu queria ter uma experiência diferente. Eu acho que primeiro de tudo é isso. Eu não tinha Uhum, tido oportunidade de fazer o intercâmbio quando eu era adolescente uhum, e eu tinha vontade de fazer alguma coisa diferente, de experimentar morar num outro país, de ficar um tempo fora, tendo outros desafios, para ter um crescimento pessoal mesmo, porque a gente cresce muito durante o intercâmbio. E conversando, eu realmente notei que não tinha nada a ver essa coisa de idade, né? Ah, mas por que eu tenho que ter 16 anos, 18 anos para fazer um curso de idiomas? bárbaro, Eu bárbaro. preciso falar essa língua. Aqui no Brasil, a gente sai da escola e volta a falar português. Então, ajuda, mas não ajuda muito. Então, poxa, por que eu não vou me permitir ter essa experiência de morar num outro país, de falar uma outra língua o tempo todo? Então, foi mais ou menos isso. Assim que surgiu essa vontade de, poxa vida, mas espera, não tem intercâmbio pra gente de 30 anos, né? Não, não é só intercâmbio pra gente de 16. Tenho mais passado que futuro, que tenho mais presente do que passado, né? Mais futuro do que passado. Me deixa, Exatamente. né? É exato. Então, vou aproveitar. É agora que eu tenho oportunidade, então é agora que eu vou. Agora Que legal, que eu vou fazer a que coisa legal, dar certo. que legal. E eu acho que você teve também um fato que, obviamente, todo mundo que trabalha com intercâmbio vende muito mais o inglês do que qualquer outro idioma. E você foi muito numa contramão. Você foi para Montreal, né? Estudar francês. Exatamente. No país que tem realmente, gente, o Canadá tem como idioma oficial o inglês, mas na província de Quebec, que é onde fica Montreal, eles são bilíngues, mas a língua oficial lá, primeiro, numa placa você vê primeiro francês, depois inglês. E aí, como que foi se Exatamente. adaptar a isso aí? É esquisito no primeiro momento, porque a Uhum. gente está muito mais acostumado a falar inglês e ouvir inglês o tempo todo. Então, quando a gente vai viajar, normalmente Sim, a gente vai para os Estados Unidos, que é mais fácil, que tem uma língua que claro. a gente entende um pouco mais. E aí, nesse primeiro momento, você vai, por exemplo, pegar um ônibus e a pessoa que está lá dirigindo o ônibus, você pede uma instrução e a pessoa te responde em francês, é aquele choque no início, né? Você fala, ai meu Deus. Sim, Então, né? E a pessoa não vai responder para você em inglês, porque ela obrigatoriamente tem que falar. É um serviço público, é como você sim. falou, a primeira língua no Quebec é o francês, É o né? francês, Então, sim. obrigatoriamente, num ônibus, o motorista vai falar com você em francês. Então, inicialmente, para você Sim. acostumar com essa realidade nova, eu nem acho que é só para o francês, acho que para quem vai para qualquer outro país pela primeira vez e não conhece bem a língua, é um pouco chocante.
né? Então acontecem situações engraçadas, tipo, na escola, eu perguntar para a professora, como é que fala a folha da salada, né? E ela, como assim? Salada? Não, só a folha. É, como assim só a folha? Não, tem a salada, tem o Maravilha. tomate, É, tem a cenoura, como é que tem chama a a folha? folha. Ela, A folha. alface, né? Você fala, poxa, é porque é isso que eu quero comer no almoço hoje. Então tem essas Maravilhosa! situações, né? Tipo, de você Tem perguntar. a Eu nunca salada, tinha tem o tomate, tem a pensado. folha. Eu quero a folha. Então você é obrigado a viver umas situações que de outra forma você não ia viver, né? Aqui na escola, quando você está fazendo um curso, dificilmente você vai ter a curiosidade de perguntar para o professor como é que chama alface. E eu não conseguia falar como é que chama alface, porque eu não sabia como é que falava alface. Então eu tive que ir por etapas, entendeu? Né? A folha, a salada, o tomate e a alface. Adorei sua construção, mas adorei. Tipo, ó, vamos compactando até ela Vamos chegar onde eu quebrar. preciso. Muito bom. Muito bom, muito Mas bom, muito foi. bom. E a gente se diverte com essas coisas também. Eu não sei se quando você é mais jovem você se diverte com essas coisas, mas quando você já tem 30 anos, você dá Acho que risada você se disso, permite, entendeu? sabe? Tipo, ai, vou falar errado, ai, mas eu tô tentando aprender. E aí você erra, e vai, tá tudo bem. E, né? E você percebe que as outras pessoas que estão com você também têm essa dificuldade, não é só você. Às vezes você tem vergonha. Eu sentia isso muito aqui no Brasil, quando eu fazia o curso de idiomas. Poxa, e se eu for perguntar isso e as outras pessoas souberem, vou ficar morrendo de vergonha porque só eu na classe não sei. E aí quando Sim. você vai para fora e você está numa classe que só tem estrangeiro e nenhum deles fala, né, a Tá língua todo mundo no direito, mesmo barco, né? Não... é tudo igual. Aí você fala, bom, tô livre para falar qualquer bobagem porque tem aquele cara ali do lado que falou uma bobagem maior ainda hoje. Então, tá E tá tranquilo. tudo bem. É Tá tudo ótimo, maravilhosa. ninguém liga, né? Eu acho que isso que eu falo para as pessoas que eu não troco, tipo, os meus 30 todos por os meus 20 todos, porque eu acho que a gente chega uma hora que a gente olha e fala, ah, tá É uma bom. experiência muito diferente, né? Você ir quando adolescente, você ir quando você tem um pouco mais de maturidade, é uma experiência gostosa. Você aprende de uma forma diferente, você aprende outras coisas, né? Quem é novinho vai, né, fica dependente talvez da casa de família. A gente tem que se virar um pouco mais, então é uma experiência muito legal, muito diferente. Muito, eu acho que a gente também fica numa coisa assim, a gente é mais generoso com a gente, que se errar, se acertar, se Tudo bem, eu tô tudo bem. aprendendo, eu tô ganhando. Exato. De qualquer forma eu vou ganhar. Eu acho que a gente tem, a gente se lança mais, a gente fica mais corajoso conforme o tempo passa. Eu acho isso É, bárbaro, né? Mas com enfim. E você certeza. teve esses dois momentos muito legais, assim. Você foi para as primeiras 4 semanas, depois você foi para 24 semanas, né? Isso. Qual foi o seu ponto de virada nos de 24 semanas? Porque aí eu acho que você teve uma chance, né, uma oportunidade de ter uma imersão maior e de uma vivência mais profunda na cultura. Qual foi o seu. Tá. Para mim foi quando eu voltei aqui para o Brasil, ou talvez lá mesmo. Eu ia falar que quando eu voltei para o Brasil, mas a verdade é que quando a gente está lá estudando, no meu caso eu estava em Montreal, você percebe quanto o seu ganho no idioma é grande você Exato. estando lá. Sim. Então aquilo É. foi um negócio que me espantou tanto, porque eu já tinha feito 2 anos de francês aqui no Brasil, falava razoavelmente, e aí é o que a gente já falou, ter que falar todo dia, o dia inteiro, então falar em casa, falar na escola, falar com os colegas, falar no mercado, falar para pedir o café. Eu falei, gente do céu, é um ganho muito grande. E 4 semanas foi pouco para mim. Então eu Uhum. falei assim, não, pera, não quero perder esse trem aí né, desse ganho todo que eu tô tendo. Então Sim. vou voltar, vou fazer um planejamento certinho, vou conversar com a Débora
e vou voltar para lá, porque se em um mês, em 4 semanas, um mês mais ou menos, eu tive tanto Esse ganho ganho, todo, né? Sim. poxa vida, eu vou voltar com uma fluência muito boa. Isso vai fazer uma diferença para mim profissionalmente, vai me dar um diferencial muito legal, né? Então, e Sim. valeu muito a pena. Foi mesmo, foi um diferencial e abriu as portas para mim quando eu voltei de um jeito que eu nem É, esperava. é uma imersão grande, eu acho que esse negócio da gente ficar um tempo maior é bárbara a transformação, né? Que acaba, mesmo É, quando a gente fica menor, acho que quando a gente fica menor, ela é tão intensa que a gente não sabe o que está é, vivendo ali. Mas quando a gente tem um tempo de calmaria, que é o tempo maior de permanência, que tendo a oportunidade de ficar, as coisas parecem que elas vão no ritmo mais. A gente tem espaço para sentir e acolher, né? Sentir é verdade. putz, dá tempo de eu ver o que tá, de eu entender isso aí, esse momento todo. Então, isso é muito legal. Você vive melhor o dia a dia quando você tem mais tempo, você consegue, né? É um ganho diferente, é um ganho de idioma, mas é um ganho pessoal também muito diferente. Sim. Eu não trocaria isso também, eu não trocaria ter feito 4 semanas por ter feito as 24 semanas de uma vez. Eu acho que tanto Uhum. 4 semanas quanto depois as 24 semanas foram muito importantes mesmo. Foi cada Muito uma do importante. seu jeito, cada vivência do seu jeito. Muito importante você falar isso, porque, gente, nem todo mundo consegue ficar as 24 semanas e tá ok, tá tudo ok. Tá, É realmente um privilégio, né? A gente conseguir ter esse tempo de ausência, mas a gente sabe que não é tão simples assim. Mas a coisa, depois que você vê que você tem a oportunidade, você se presenteia com isso, é muito legal. É muito legal. ah, não, foi muito legal. E é bem o que você falou. São 2 períodos diferentes e vale muito a pena. Quem tem menos tempo, conseguir ficar 3 semanas, 4 semanas, gente, vale muito a pena. Muito, muito, muito a pena. E eu tive muita sorte de conseguir me programar para ficar esse período praticamente sabático, né? Porque eu fui Ah, lá para ficar estudando. Então sim. foi muito legal, foi muito bom. Ali já teve uma. Na época que ela foi, gente, ainda podia trabalhar e estudar no Canadá. Ela tinha essa possibilidade de estudar e trabalhar naquele período. Hoje em dia o Canadá não permite mais. Então ela teve, a gente fez um programa todo desenhado para ela ter essa experiência, que eu acho que fez até você ter acho que uma experiência um pouquinho mais profunda e entender o dia a dia mesmo de um canadense na rotina dele, né? Com certeza. Na época, a gente podia fazer 3 meses de idioma e fazer 3 meses de trabalho, Uhum. né? E aí eu fiz esses 3 meses só de idioma para depois fazer o idioma com o trabalho também, porque o período que você pode trabalhar, que você Podia, podia na né? Era época, muito né? curto. Era muito pequenininho, né? Mas é para você ter uma experiência mesmo de trabalhar, às vezes de compensar um pouco os gastos. O Canadá não pode mais, mas quem quer fazer isso, dá para fazer ainda na Irlanda, dá para fazer isso na Austrália. Então, vai de como você está se programando para isso também, né? Se você pode ficar menos tempo, se você pode ficar mais tempo, se você pode ficar só estudando, se você vai estudar, mas você precisa trabalhar um pouquinho também. Então, a questão é conversar para ver o que que você está procurando e o que e onde o seu plano vai se encaixar, né? Então, tem intercâmbio para todo mundo, né? Para quem quer ir Justo. para trabalhar um pouco, para quem quer ir só para idioma, para quem quer conhecer esse país, quem quer tirar férias, quem quer ter experiência de trabalho. Então, o que não falta é experiência para todo mundo, todo tipo de intercâmbio. O Maico está perguntando se dólar ou real. Maico, me corrija até se eu estiver enganada, tá? Eu acho que se você preferia você prefere lá ou cá, nesse sentido. Ah, são duas coisas bem diferentes, né? Eu gostei muito do Canadá, eu gostei muito da minha experiência no Canadá. E eu acho que de tudo você tira uma lição e você aproveita tudo que você está vivendo.
Eu fui muito Uhum. feliz nessas 24 semanas lá. Eu conheci gente muito legal, eu fiz amigos para a vida inteira, de verdade. Amigos que vão ser padrinhos de E até hoje você casamento. consegue, né? Tipo, oi, não, tô chegando aí na sua casa, me recebe aí. É muito legal, né? Então, você tem, por exemplo, hoje a gente está aqui no verão, está um tempo maravilhoso. E o clima, né? Vocês sabem que o clima é muito diferente do Brasil e do Canadá. Sim, Então, o inverno é muito. super frio, né? Não sei. Tem gente que gosta de frio e vai se adaptar melhor lá, tem gente que gosta de calor, então vai se adaptar melhor aqui no Brasil. Eu sou a favor de Eu você acho que ter você viveu sempre uma bem vivência. as duas experiências, né? Eu acho que tudo é válido, eu não escolheria nenhum nem outro. Eu acho que tanto a experiência que eu tive lá foi super válida, quanto as experiências que eu tenho aqui são super válidas. E eu gosto demais de lá, e se tivesse a oportunidade de voltar, voltaria com certeza. Aqui também tá super. Não tenho do que reclamar, tá muito bom, né? Tenho os meus amigos, tenho a minha família. Então, Tem os eu dois sou a lados, né? favor de Gente, não dá pra ter aproveitar tudo. tudo. Não é, então, Não, não dá. então não dá. Você aproveita um tempinho esse aqui, aproveita um tempinho. Ah, o Marco tá falando que eu fiquei em cima do muro. Mas é difícil mesmo, né? Porque É a gente muito tenta pegar a parte difícil. boa dos dois lugares. É muito É. difícil. Porque Marco, é assim, Marcucci, é, é como se você tivesse uma vida diferente num lugar e uma vida diferente no outro, entendeu? A Lígia que mora aqui no Brasil é diferente da Lígia que morava lá no Canadá, porque as experiências que eu tenho aqui são diferentes das experiências que eu tenho lá, Sim, né? muito. Então lá era super legal, você via o céu escuro assim, você falava, poxa, que legal, amanhã vai amanhecer nevando. Por outro lado, quando neva, você tem que acordar mais cedo para poder tirar a neve da frente do seu prédio, É né, da casa onde verdade. você mora, a experiência já não é tão boa, Sim. né? Aqui tá o maior calor, eu adoro o calor, então para mim também tá bom. Sim. Então, É uma coisa. Gente, não dá pra ter tudo. é Não dá. muita, Não dá. sempre tem diferença, né? Sim. É, E com aí, a em imersão, realmente relação. o aprendizado é bem maior mesmo, viu, Marco? Não É, tem jeito. Com a imersão, a coisa rola, não tem jeito. E você teve assim, tipo, você sentiu que chegando lá, você se sentiu acolhida mesmo com a diferença cultural? Não só, assim, a gente tem, obviamente, o Canadá como um país extremamente receptivo, mas você estava indo para uma língua, né, não que a universal do gente não está Canadá, acostumado. que a gente não está acostumado. Mesmo assim, você conseguiu se sentir adaptada? Foi fácil? Eu tive bastante sorte. Uhum. A gente não falou disso ainda, eu acho, Sim, mas eu fui para ficar em casa de família, sim. né? E a família com quem eu fiquei tinha muita experiência. Então, Que bom. assim, fazer essa ponte da cultura do Brasil para a cultura do Canadá, eles fizeram muito bem, talvez por eles estarem tão acostumados a receber gente de países diferentes, né? Então, eles já tinham recebido brasileiro, eles já tinham recebido suíço, eles já tinham recebido mexicano, eles já tinham recebido coreano. Uhum. Então, talvez isso tenha ajudado. Eu me senti super acolhida, não tive problema em nenhum lugar. Eles me ajudaram muito nessa adaptação também, de me explicar algumas coisas, de me explicar algumas diferenças, né? Isso faz isso, não faz aquilo. Bárbara. E isso ajudou muito na adaptação, né? Para eu não me sentir muito perdida. Eles me acolheram super bem. Eu falo com eles até hoje, são meus amigos. Foi uma experiência muito boa. E eu realmente acho que foi a melhor opção. Eu acho que assim, né? Acho que a família ela tem esse dom, porque, gente, as famílias elas passam por muito preparo até receber um intercambista, assim. É, eles têm uma série de pré-requisitos para cumprir, eles passam por análise psicológica, enfim, não é, eu quero receber, então vou receber. Eles passam realmente por todo esse treinamento, só que tem a diferença quando você faz isso tudo e faz porque faz, ou quando você faz com amor, assim, é nítida a diferença, né? Porque aí
não vira obrigação, vira prazer orientar, vira um prazer dar uma informação, vira um prazer conduzir de uma forma leve, né? E gentil, eu acho. Eu acho que é bem isso. Eles gostam de receber pessoas diferentes. O pessoal fala, ah, Uhum. mas eles não fazem isso por dinheiro? Gente, eles recebem muito pouco. Muito É pouco. O que tão eles pouco recebem é para para a comprar a sua responsabilidade que comida. é. E só. É Então, basicamente assim. isso, porque é uma responsabilidade gigantesca, É. né? Então, eles fazem porque eles gostam de receber gente diferente, eles gostam de acolher gente diferente, eles gostam de aprender sobre as outras pessoas. E eu senti isso como acolhida da parte deles. Eu Uhum. senti que eles estavam abertos, que eles queriam que a gente estivesse lá, entendeu? Ah, que legal, agora tem uma moça aqui do Brasil, e tem um rapaz do México, e tem uma moça da Suíça. Poxa, que legal, a gente vai conversar com Vamos fazer eles. uma torre de Babel aqui, Vamos vamos sentar ver, e conversar. né? É, sim. Então foi E muito o bom, eu mais me legal senti é que muito o idioma em acolhida. comum era o francês, então todo mundo tinha que falar do seu jeito, mas tinha que Exatamente. falar, né? Porque inglês eles não iam falar comigo. Eu não Jamais. falo, por exemplo, uma das meninas que estava lá na casa era uma suíça. Eu não falo alemão, então, né? Ou a gente fala francês ou Vai ficar fica só se mudo olhando todo mundo. assim, só, né? Sim, sim, E aí a exato. gente tenta se virar, né? A gente Claro. tenta falar, a gente pega no dicionário, a gente fala bobagem e a gente vai indo, né? Vai aprendendo dessa forma. Não, achei maravilhosa essa construção do alface. Amei, amei, amei. Pode usar, pode usar. Vou, vou. E aí depois você ficou em residência, na verdade não em residência, né? Você foi dividir o apartamento com uma amiga nesse Isso. segundo momento e foram experiências bem diferentes. Como foi? Na segunda vez, como eu já conhecia um pouco mais o que estava acontecendo, o que precisava, falei, vou me arriscar a ficar num apartamento. Uhum. É bem diferente, porque você não tem aquele suporte que você tinha de ter alguém que é canadense, que está lá com você o tempo todo para tirar as suas dúvidas, para te ajudar. Lógico, o tempo todo, enquanto eles estão em casa, né? Porque eles também Claro. trabalham. Mas sempre tem um ponto de apoio. Você tem alguém que você conhece que vai te responder uma pergunta que você tenha, uma dúvida que você tenha. E aí, quando você vai morar sozinho, é tudo por sua conta mesmo. Você tem que entender como é que funciona a parte de contrato, para você assinar um contrato de aluguel de apartamento, ou se você Sim. vai morar com alguém que já está num apartamento, conhecer bem a pessoa, como é que vai funcionar, né? E você dá conta das suas coisas, você vai fazer o É vida supermercado adulta, né? sozinho, Vamos lá, né? né? Não tem ninguém. E aí aquela coisa. É diferente. Aqui no Brasil a gente tem vida adulta também, vai no mercado, pega ônibus, faz o que precisa. E quando você precisa fazer isso num país que você não conhece direito e que você não fala a língua tão bem assim, né? Como é que você se vira no dia a dia? Como é que você faz a conta do troco, se o troco tá certo? Como é que você pergunta isso? Então é um pouquinho mais tricky, né? Você Uhum. estar sozinha, mas é legal também, é uma outra experiência, você aprender a se virar 100% no idioma que você escolheu para falar e deu tudo certo, foi tudo bom Acho que também. é uma possibilidade muito legal de se experimentar, sabe? Sabendo que, putz, se tudo der errado, tem prazo de validade. Se tudo der certo, foi uma experiência incrível. E se não der certo, também vou ter história para contar, né? Com certeza, sempre. E eu acho que é isso que é a graça da coisa. E Eu acho que quando você. você vai no período. Desculpa. Quando a gente vai num Não, período diga. curtinho, a gente tem ainda mais essa impressão de que, ah, tudo bem, se não der muito certo, eu vou voltar rápido. Então, quem vai num período curto sempre tem essa Mas possibilidade, eu assim, ah, tudo falo isso. bem, Eu falo logo eu tô muito isso, voltando. assim. Quando eu vejo que tem um intercambista que tá assim um pouco mais assim, sabe? Tipo, às vezes emocionalmente desconfortável, porque é sair muito da sua zona de conforto. Eu falo É, para ele assim: pensa que isso é finito.
que na pior das hipóteses, sei lá, daqui a 4 semanas, 8, ou o tempo que você decidiu, aquilo acaba. Então, aí a pessoa fica, ai meu Deus, ai meu Deus. Mas aí depois de um tempo ela olha e fala, meu, não quero mais voltar, por quê? Ai meu Deus, por que que eu não fechei 32? Por que que eu não fechei 40? E aí começa assim, aí você olha e fala, nossa, daria para ficar mais um pouquinho, né? Daria para ficar mais um pouquinho, porque é muito gostoso. Sempre. Quando você chega, você fala, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Quando você vai embora a última semana, você fala, meu Deus, eu não quero ir embora, eu quero ficar aqui. Sempre, sempre. Então não importa se É. você vai ficar 4 semanas, se você vai ficar 24 semanas, se você vai ficar o ano inteiro. É sempre quando você chega, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Quando você vai embora, ai meu Deus, eu queria ficar mais. Por quê? Ai, 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 mas é a vida, né? E uma outra coisa que eu queria ver com você. Você veio para cá, para o Brasil. Você já tinha, de novo, sua carreira ali, tudo, só que aí você largou tudo para entrar no nosso, né? Que agora é nosso, vamos nessa, no nosso meio, na indústria que a gente fala tanto. Como que foi esse processo? Eu, enquanto estava lá, Uhum. comecei a pensar mais sobre a minha carreira, sobre o que eu estava fazendo, se era isso mesmo que eu queria, e o que que eu podia fazer para melhorar, o que que ia me dar uma oportunidade melhor, o que que ia me deixar mais feliz. E, e eu comecei a fazer um planejamento diferente mesmo. Eu falei, não, peraí, vamos ver o que eu consigo fazer aqui se eu for trabalhar com isso, porque eu acho que isso vai me deixar mais feliz. Eu Sim, trabalhar com intercâmbio vai me deixar mais feliz porque eu vou ter um propósito legal. sim, Propósito de trabalhar com alguma coisa que faz as pessoas felizes também. Trabalhar com fazer a viagem de alguém, fazer o sonho de alguém se tornar realidade. Né? Então eu comecei a fazer um planejamento de carreira diferente lá. E é engraçado foi lá isso, mesmo. né? Você já olhou e falou, Lá não, mesmo. de lá eu já vou. Foi lá mesmo. Foi lá Porque mesmo. você tem, quando você tem um tempo que você está fora, você consegue, como se você fosse um observador de você mesmo de fora, Sim, né? sim. Você consegue enxergar a sua vida diferente. Pera, isso aqui está me deixando feliz mesmo? E se eu for fazer outra coisa, Uhum. será que eu vou ficar mais feliz, né? Então, eu comecei a planejar uma coisa diferente. Eu pensei, o que que eu posso fazer que vai me deixar mais feliz? E, eventualmente, o que ia me deixar mais feliz era trabalhar com intercâmbio, né? Eu descobri no final. Sim, sim, sim. Eu tenho um querido que trabalha com a gente, que é o André. A gente estava conversando hoje, enfim, a gente estava trocando umas figurinhas muito saudáveis, como a gente troca toda semana, e ele virou e falou assim para mim: Dé, existe uma coisa chamada hoje, salário emocional, sabia? Eu falei, sabia. E tem preço que não paga esse valor, sabia? E isso é muito verdade, assim, tipo, salário emocional é uma coisa que você fica assim, nossa, ganhei mais que se tivesse ganhado na loteria. Eu entendo exatamente o que você está falando. Exatamente. Eu nunca tinha ouvido falar isso, mas salário emocional é exatamente isso. O que que a gente ganha, de que forma a gente vai ficar mais feliz fazendo o trabalho? E eu Sim, ganhei muito com isso. Eu ganhei muito, muito, muito com isso. Eu sou muito mais feliz. Hoje eu nem imagino trabalhando numa empresa, dentro do escritório, só fechadinha, fazendo trabalho burocrático administrativo. Eu só me imagino falando com as pessoas e vendo qual é o sonho delas e como eu posso ajudar esse sonho a acontecer. a gente sonha muito junto, e isso é muito É. maravilhoso, porque eu, eu, eu tenho certeza que você também, assim, e quando eu vou falar com um intercambista, ou quando eu vou falar sobre intercâmbio e, enfim, viagens é a minha vida, é o que eu respiro realmente disso. É, todo mundo fala, nossa, mas seu olho brilha, brilha, sua pupila dilata, porque eu acho que é muito isso que o André falou hoje para mim, ele deu o salário emocional, o salário emocional não dá, a gente não mensura, ele não dá para ser precificado. E é Não. muito isso, muito. Eu acho que você teve essa visão muito clara ali,
falando, putz, mas o que que me deixa realmente feliz, né? Exatamente. E quando você vai fazer essa análise, é difícil você fazer uma análise dessa, né? O que eu Muito. vou, né? Para onde que eu vou? Quais são as possibilidades novas que eu tenho, né? Mas é uma Uhum, coisa que me deixa muito realizada. Não tem preço. maravilhoso. E agora sim, para a gente finalizar, que eu queria. Para quem está pensando em fazer intercâmbio, qual o conselho que você daria? Primeiro, procurar alguém que consiga te dar um bom suporte para o seu planejamento. Então, tem que fazer um planejamento, tem que estudar um pouquinho sobre o que, né, o país que você está indo, quais são os seus objetivos. Tem, é essencial fazer isso. Mas mais Claro. essencial do que isso é você conversar com alguém que tem expertise, que pode te ajudar com qualquer dúvida que você tenha, né? Te dê um suporte muito bom. Isso eu acho essencial. Então, você procurar um agente de intercâmbio, igual a Débora, que Oh, sabe o muito que está obrigada. falando, que tem. Não, isso eu falo, você sabe que eu falo totalmente Muito obrigada. sabendo do que eu estou falando, né? Porque foi exatamente isso. Eu tinha alguma Obrigada. dúvida, ela que ia me dar você que ia me dar o suporte, né? Ia lá O maior prazer. falar, olha, a tomada no Canadá é diferente, entendeu? Leva um adaptador, é coisa simples, que você quando está fazendo o seu planejamento, não sabe, mas quem vai ligar um secador de cabelo quando está no Canadá e descobre que você não tem o adaptador, deve ser muito triste, mas sabe, É, parece que é bobagem, mas tem pormenores, entendeu? Desde olha, o que eu levo na mala, porque o Canadá é frio no inverno, mas no verão faz 40 graus, exato. até o quanto que custa o transporte. Então, você fazer o planejamento com alguém e com uma agência que seja de confiança, que saiba do que está falando, é essencial. Eu falo isso de coração, falo isso com toda a propriedade, porque fiz dois Obrigada. intercâmbios e foi tudo muito bem. Eu tive muito suporte. Ah, muito obrigada. Eu fico muito feliz, muito mesmo, mas eu acho que isso que você falou é muito verdade. Não estou falando só por mim, mas porque assim, eu digo para todo mundo que acaba passando pelo meu atendimento, claro que eu adoraria atender todo mundo que enfim, a agência atende, lead e tudo mais, tal. Acabo não conseguindo dar vazão a todo mundo, mas, enfim, eventualmente, quando cai comigo, é, é o que eu sempre falo, sabe? Não existe dúvida boba. O bobo é viajar com dúvida. Então, às vezes, o que é Exatamente. óbvio para mim não vai ser óbvio para quem está indo viajar, principalmente porque a gente trabalha, sei lá, eu trabalho há quase 13 anos com isso, então às vezes não passei por um detalhe, deixei. E assim, para mim, se você vai perguntar, não vai mudar, sabe? O que vai mudar vai ser para você. E para mim, eu só estou lá para te auxiliar, eu estou lá realmente por isso e para Exatamente. isso. Então, Você e a realmente, sua assim, equipe. total, total, Tá todo mundo total. lá é gente que tem expertise, é gente que sabe o que está falando, né? É gente que você que tem todo esse tempo e o pessoal na sua agência que tem todo o treinamento que você dá também. Então isso é essencial. Isso faz toda a diferença. Eu acho que faz, sim, e te agradeço, porque eu acho que é realmente um ponto muito importante da coisa. É, assim como eu acho que todo ponto contribui, gente. Isso que a Ali já falou é fundamental, assim como eu acho que é fundamental sentar, estudar o que que cabe, não só do bolso, o que que cabe dentro da minha vontade. Isso comporta, isso não comporta. O que E cabe isso no meu realmente, tempo? sim, sim, O que muito. cabe na E minha isso é muito expectativa? importante. Muito. Muito. E são perguntas que, assim, a gente faz para vocês, mas vocês também têm que se fazer, até para, de repente, não criar uma frustração chegando lá, né? Que é muito É. importante, né? Saber o que Então, é você isso. está querendo. Ah, eu pesquisei, achei o Canadá legal, mas estou indo, só posso ir no inverno. Será que eu vou achar o inverno legal? Dá uma olhadinha como é que é. Exato. Conversa com a pessoa. Estou querendo ir para a Europa.
qual país da Europa? Tem um monte de país. Será que é um país que né, vai ter o que eu estou Será que o que você esperando? vai trazendo que quer fazer, o que tem o seu perfil, isso é muito importante. Essa sondagem é muito importante, né? Para ter um intercâmbio bem sucedido do começo, meio e fim, né? Com certeza, com certeza. É o trabalho em conjunto Seria mesmo de muito, quem está indo é muito. Eu acho que assim, com vocês. eu digo de verdade, porque eu digo que assim, quando a gente planeja um intercâmbio, eu diria que no começo do planejamento, 80% está na nossa mão, como agência, e 20% na mão do intercambista. Mas, porque está na nossa mão toda a burocracia, toda a parte prática que tem que fazer para o intercâmbio realmente se realizar e tudo mais. Mas esses 20 do intercambista é realmente isso, correr atrás das informações, ver o que cabe no tempo, no bolso, tudo isso. Só que quando a pessoa Exatamente. embarca, a gente inverte. 80% é sua responsabilidade e 20% minha. Eu continuo sendo totalmente seu suporte, mas eu tenho total consciência de que o que eu podia munir essa pessoa de informação, assim como eu trabalho isso muito com a equipe, é deixar sempre a pessoa munida de informação, porque Sim. aí ela vai chegar lá já sabendo tudo que pode vir a acontecer. E aí, não deu alguma coisa certa, a gente está aqui. A gente está aqui por você, para você e para isso, né? Não, e depois que a pessoa embarcou, chegou no lugar, você não está lá junto. Então a pessoa tem que dar o jeitinho dela, tem que fazer acontecer também. Não, não pode ficar 100% dependendo de quem está aqui, porque é ele que está lá, né? É a pessoa que está Exato. lá. E então a gente é o bem que você falou, dá todas as informações, dá todo o suporte necessário, mas quando você chegar lá, quem tem que fazer acontecer e trabalhar para dar certo é quem está lá mesmo. Total, total. Mas é muito bom, gente. É muito legal. Ali já vai voltar com a gente o ano que vem para uma live, pra contar, acho que mais o dia a dia dela, porque tem muita coisa para contar, é muito rico. E eu não vou deixar de aproveitar essa generosidade dela para contar para a gente o dia a dia dela lá. Então, Vai Mi, ser um muito obrigada. prazer. Queria muito agradecer, muito. Eu que Estamos agradeço. totalmente à disposição, sempre. E o que você precisar, estamos aqui. Muito obrigada. Eu agradeço o convite. Foi um papo ótimo. Foi ótimo conversar com você e relembrar, né, tudo que Muito. aconteceu Sim, é muito antes de gostoso, né? ir, enquanto eu estava lá. Foi muito bom. A experiência foi ótima e eu só tenho a agradecer. Eu que agradeço. Obrigada mesmo, viu? Um beijo Obrigada. e nos falamos em breve. Até mais. Tchau, tchau.